Esquadrão Amarelo de primeira classe. Em todo o 10º grão da guerra, havia apenas 29 esquadrões nessa classificação. Isso também significa que seriam elegíveis para trocar algumas das informações em seu nível de classificação. Souta saiu do escritório de Vandal. Então, foi ao escritório de Carmel. Ele relatou ao seu líder de grão que ele foi despachado para fora do Olimpo e recebeu uma terra. Ele também disse que foi enviado para lá como parte de sua missão. Depois disso, foi para o Esquadrão Cruz Azul e se despediu deles, já que estava indo para fora do Recanto dos Campeões. Ele não iria encontrá-los por um longo tempo até que voltasse para cá, ou houvesse uma missão especial como aquela da Associação da Matéria Vermelha. Ele ficou aqui por um dia enquanto se juntava à celebração da vitória do terceiro conjunto. A comemoração durou 2 dias. Então todos do terceiro conjunto estavam livres e os guerreiros apenas aproveitaram seu tempo livre. No dia seguinte, Souta arrumou seus pertences. Alice e o resto também arrumaram suas coisas enquanto seguiam. Eles resolveram tudo aqui, então é a hora certa de se mudar para seu novo território. Até a próxima, Souta. Drami disse enquanto acenava com as 2 mãozinhas. Tomem cuidado. Sekhmet disse com um sorriso. Se tivermos algum tempo, vamos visitá-lo lá, disse Leiluz. Espero que possamos lutar juntos mais uma vez. O líder de grão Darwin disse. Tchau, Souta acenou com a mão antes de se virar e sair. Alice e os outros saudaram os guerreiros antes de segui-lo. Quase todos do terceiro conjunto sabiam que ele foi despachado para fora do Recanto dos Campeões. Deveria ser um segredo, mas Souta sabia que era apenas uma desculpa. O Esquadrão Astros foi colocado fora do Olimpo em nome da missão, mas não se importavam com a missão. Os superiores cuidariam disso depois que se estabelecesse em seu território. Eles iriam consertá-lo para se tornar um ramo dos campeões de Atena. 1. Esta é a cidade Hecatoi. Um homem alto disse enquanto olhava para a pequena cidade. Ele tinha cabelo preto curto e suas feições eram afiadas. Ele estava vestindo uma armadura de couro e um jaleco branco por cima. Este homem era Torquês. Uma bela mulher com longos cabelos negros e orelhas pontudas se aproximou dele de lado. O nome dela era Remina. Senhor, nós estimamos que a cidade Hecatoi tinha apenas uma população de 30.000 pessoas. Sua classificação é bastante baixa e não tem muitos especialistas, disse Remina. Nosso trabalho é lidar com toda a oposição desta cidade antes que nosso líder chegue, disse Torquês. Eu entendo, disse Remina. Torquês esticou o corpo e disse, já faz um tempo que não luto com alguém. Será que ainda consigo acompanhá-lo? Cidade Hecatoi. Era uma cidade fora do território de grandes países ou quaisquer terras sagradas. Era apenas uma das cidades que poderia ser destruída a qualquer momento, então não foi incluída na terra do continente de deuses. Bem, no mapa regional, essa cidade foi incluída e o mapa regional era atualizado a cada 6 meses, pois alguns dos territórios entrariam em colapso ou novos surgiriam. Alguns dias atrás, o senhor da cidade de repente renunciou e abalou as forças da cidade. Foi muito repentino e ninguém foi informado sobre isso. Então, rapidamente receberam a informação que um novo senhor da cidade viria em breve. Muitas pessoas queriam encontrar o senhor da cidade, mas ele já tinha ido embora. Ninguém ficou na prefeitura. Foi abandonado em um piscar de olhos. As várias forças na cidade ficaram inquietas. O senhor da cidade era apenas um fantoche da família mais forte da cidade. O súbito desaparecimento do senhor da cidade abalou a cidade inteira. Ele só deixou um bilhete antes de desaparecer. A nota dizia que ele iria se aposentar e passaria o cargo de senhor da cidade para um homem chamado Souta. Ninguém sabia quem era Souta ou de onde vinha. Era um mistério, então muitas pessoas ficaram perplexas. A família Chimpan, aquela que controlava o senhor da cidade, queria ignorar a carta. Eles queriam colocar um novo senhor da cidade para seu benefício. Ninguém sabia quem era Souta. Afinal, Souta não fez um nome para si mesmo, e todas as coisas que fez no continente de deuses foram pequenas. Mesmo se Souta foi quem parou o caos no Ducado Album, seu nome só se espalharia nas pequenas cidades vizinhas ou pequenos reinos.
Esse ducado era inexistente aos olhos das pessoas em todo o continente. A notícia não se espalharia tão longe a menos que o ducado fosse um país classificado como grande. Se um ducado, cidade, reino ou império tivesse um deus, seria classificado como país grande. Não importa que tipo de governo tivesse, contanto que tivesse especialistas no reino dos deuses, as pessoas o chamariam de país grande. Se a cidade Katoi tivesse um especialista do reino dos deuses supervisionando-a, mesmo que tivesse apenas 1000 pessoas, as pessoas ainda a chamariam de país grande. Ter um deus era tudo o que importava. As pessoas naturalmente se aglomeravam e a população se expandia rapidamente. Afinal, era mais seguro em um lugar protegido por um deus. Além de país grande, logo abaixo estava um país rico. Um país rico era uma cidade, reino, etc. que abriga especialistas do reino das algemas até o reino semideus. Se a cidade Ladros não fizesse parte do reino hebreu, ainda seria um país rico, pois abrigava várias dezenas de especialistas no reino das algemas. Que diabos aquele Carpo fez? Se eu ouvir, vou esfolá-lo vivo. Um velho com uma barba espessa e bigode disse com raiva. Ele era o chefe da família Chimpan, Edward Chimpan. Ele fugiu e nomeou uma pessoa desconhecida como o próximo senhor da cidade. Pai, eu acho que a família Chimpan deveria intensificar e controlar a cidade abertamente. O homem com longos cabelos negros e sobrancelhas grossas disse. Ele foi o primeiro filho do chefe da família, Adel Chimpan. Devemos ter cuidado, pai. As outras cidades virão até nós se nos movermos descuidadamente. Desde a nomeação do novo governador, houve um estranho silêncio entre as outras cidades. O segundo filho do chefe da família disse. Ele era Alan Chimpan, certo, o governador do Vale das Minas queria expandir seu território. Ele quer engolir a cidade Katoi e outras cidades ao redor. Edward disse enquanto acariciava sua barba espessa. PSK. Então, e o novo senhor da nossa cidade? Adel estalou a língua e perguntou. Há uma chance de que seja criado pelo novo governador. Se agirmos descuidadamente, só daremos ao governador uma desculpa para nos atacar, disse Alan. Devemos pedir a alguns bandidos para irem à cidade da lei do crime? Edward perguntou cuidadosamente. Não, pai. Esses bastardos daquela cidade só vão usar isso para saquear a riqueza da nossa família. Adel rejeitou. Acho que devemos primeiro esperar o aparecimento do novo senhor da cidade. Alan suspirou e disse. De acordo com a carta de Carpo, o próximo senhor da cidade chegaria em poucos dias. É melhor ignorar a carta e colocar uma pessoa que possamos controlar, disse Adel. Não importa o que aconteça, não podemos perder o controle desta cidade. Edward disse em voz baixa. De repente, a porta se abriu e uma pessoa entrou apressadamente. A pessoa estava respirando pesadamente e suor estava se formando em sua testa. Uf! Uf! Chefe de família! Um grupo de pessoas chegou à prefeitura. Eles disseram que são os subordinados do novo senhor da cidade. A pessoa disse. O quê? Edward, Adel e Alan ficaram chocados quando ouviram as palavras de seu subordinado. Você está falando sério? Sim, senhor. Eles entraram na prefeitura. A pessoa disse. As notícias sobre o grupo de pessoas alegando que eram subordinados do novo senhor da cidade rapidamente se espalharam por toda Ekatui. Várias pequenas forças dentro da cidade se moveram rapidamente. Os civis só podiam esperar que o recém-nomeado senhor da cidade não aumentasse seus impostos. Torquays estava de pé no escritório do senhor da cidade. Ele estava olhando para a janela com um olhar calmo. Chame os engenheiros e o mago de terra. Construiremos novos prédios ao redor da prefeitura e a expandiremos. Quanto às pessoas que se opõem ao governo de nosso líder, mate-as todas. Este é nosso novo território. Ele se tornará parte da Astros em um futuro próximo.